Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigada, Senhor, por confiar a mim essa grande responsabilidade de trazer a Tua palavra. Que o Senhor venha me encher do Teu Santo Espírito e que eu fale somente aquilo que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, prepara os corações para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vou começar por aquilo que o Senhor falou no meu coração. Eu estava quase dormindo, aquele período do sono que a gente está meio dormindo, mas quase despertando. E eu ouvi assim, é uma mentira. Eu ouvi Deus falar ao meu coração, mas é uma voz que não é assim, porque é confuso explicar. É como que Deus fala ao coração. É uma voz, eu já ouvi Deus audível e é diferente dessa voz interna. Mas é uma voz interna que você sabe, compreende que não é você, né? E ela corta o seu pensamento. E aí falou, é uma mentira. E eu respondi, o quê? Te buscar? Por quê? Eu respondi isso, nem eu sei. Eu creio que o próprio Espírito Santo colocou essa pergunta no meu coração. E eu perguntei o quê? Te buscar? Porque eu sabia que estava perto do horário, né, de eu despertar, eu sabia. O meu espírito sabia de alguma forma, né, porque eu não tinha olhado o relógio e quando eu olhei o relógio estava exatamente na hora em que eu precisava despertar para vir aqui. E para vir aqui para a live devocional das 5h01 da manhã, que eu estou fazendo, se Deus quiser, estarei todos os dias 5h01 para meditarmos na palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, capítulo por capítulo, dia após dia. Eu falhei alguns dias nesse compromisso e até pensei em fazer de uma forma diferente, mas o Senhor me direcionou a voltar a fazer dessa forma. É a forma que Ele quer, mas por mais que eu não compreenda, eu preciso obedecer, porque eu sei que a vontade de Deus é perfeita, eu sei que Deus vai trazer pessoas nesse horário que Ele quer trazer, eu sei que se é para ser live ao vivo, tem o porquê. Às vezes Deus quer entregar a palavra para uma pessoa específica, algo que o Senhor vai ministrar naquele momento no meu coração para eu trazer para a pessoa. Então eu preciso obedecer, por mais que eu não compreenda. Que o Senhor me dê perseverança para estar aqui todos os dias. Ore por mim, para estar todas as manhãs, perseverando naquilo que o Senhor me pediu a fazer. Voltando aqui, Ele falou, é uma mentira? Eu perguntei, o quê? Te buscar? E aí Ele respondeu, sem querer o buscar. Para Deus é uma mentira você ir para a presença dEle e buscá-lo sem querer estar na presença dEle, sem desejar a presença dEle. Buscar a Ele com palavras, mas o coração está em outro lugar. O coração está amando mais outra coisa do que a Deus, que isso é uma idolatria no coração. Você está na presença do Senhor, mas o seu coração está em outro lugar. Está desejando mais outra coisa. É uma mentira para Deus. É uma mentira. Buscar ao Senhor sem querer estar na presença dEle. E a palavra que Ele me deu hoje, para falar aqui, está em Atos, capítulo 5, do verso 1 ao 3, que eu vou ler. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Vamos entender o contexto. Ananias e Safira. Ananias prometeu vender aquela propriedade, uma propriedade.
e entregar o dinheiro, o preço, ao Senhor. Ele prometeu entregar tudo ao Senhor. Ele prometeu. Foi Ananias que prometeu, não foi algo que foi pedido, inquirido dele, não. Ananias prometeu. E ao vender esse terreno, a mulher sabia o preço que foi pago pelo terreno. Então ele reteve, ele ficou com parte do preço da venda e outra parte entregou aos pés dos apóstolos, entregou como oferta ao Senhor, sendo que ele tinha prometido ao Senhor a ofertar tudo. Às vezes nós prometemos ao Senhor ofertarmos tudo, ofertarmos ou fazermos algo, e o que nós entregamos ao Senhor é uma parte. Por que mentimos ao Espírito Santo? Aqui, no verso 3, Pedro pergunta para Ananias: por que Satanás encheu teu coração, Ananias? Por que mentisses ao Espírito Santo de Deus? E é interessante porque o Senhor me trouxe exatamente essa passagem que fala sobre mentira, e Ele me despertou falando acerca da mentira. É uma mentira. O quê? Buscar ao Senhor sem querer estar na presença dEle. Que nós possamos hoje nos arrepender de mentir para o Espírito Santo de Deus. Que possamos nos arrepender e converter o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, Tu sondas e conheces os corações. Tu sabes, Senhor. Tu sabes aqueles que têm buscado a Ti com o coração e os que não têm. Mas os que não têm, eu creio que o Senhor, que é grande em misericórdia, pode perdoar a todos aqueles que se arrependerem. Senhor, dá-nos um coração que deseja a Tua presença, que ama a Tua presença. Nos ensina, Senhor, a amar a Ti como o Senhor nos ama. O Senhor entregou o Seu Filho, Pai, por amor aos Teus inimigos, porque éramos os Teus inimigos. Por amor, o Senhor entregou o Filho, ressuscitou o Filho dentre os mortos. E assim como ressuscitou o Seu Filho, todo aquele que crê em Jesus, o Senhor também ressuscitará para viver contigo. Senhor, eu te peço, dá-nos um coração temente ao Senhor. Converta o nosso coração completamente a Ti. Que possamos amá-lo, Senhor, com toda a nossa força e com toda a nossa alma. Que assim como Jesus Cristo se entregou por amor, que possamos nos entregar por amor a Ti. Em nome de Jesus, nos ensina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num terreno. E esse homem vende tudo que tem, compra o terreno para ter acesso, aquele tesouro ser dele. Esse vender tudo que tem é abrir mão de tudo para possuir o tesouro, o reino dos céus. Nós, ao abrirmos o nosso coração para Jesus Cristo, precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo por amor ao nosso Senhor. Pedro, ele, num determinado momento da vida dele, disse que morreria por Jesus. Quando Jesus ia ser entregue, e Jesus, antes mesmo de acontecer, começa a falar aos discípulos, Jesus fala com eles e Pedro fala: Senhor, eu morreria por Ti. E eu estou usando as minhas palavras para dizer essa passagem. E Jesus Cristo se volta para ele, olha para ele e diz: Pedro, verdadeiramente eu te digo que antes que o galo cante 3 vezes,
tu me negarás. O Senhor já estava dizendo, olha, antes que o galo volte a cantar, antes que ele cante, você vai me negar 3 vezes. E verdadeiramente isso aconteceu. Pedro chora amargamente. Ele volta para as atividades que ele fazia de trabalho, de pesca. Jesus Cristo é levado ao madeiro. Ele morre, foi morto. Ao 3º dia ele ressuscita. O Espírito Santo de Deus o ressuscita dentre os mortos, que é o mesmo Espírito que ressuscitará a todos aqueles que creem, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, Jesus Cristo, ele vai a Pedro, porque ele tinha algo para conversar com Pedro. E eu acho muito interessante, porque o Senhor sabia que Pedro o negaria, mas o Senhor sabia também que Pedro se arrependeria verdadeiramente. Porque ele vai para Pedro. E Pedro, ele fala assim, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, Senhor. E a resposta de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta a 2ª vez, Pedro, tu me amas? Pedro responde que sim. E Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava pedindo, Pedro, dedica a tua vida, apacenta as minhas ovelhas, dedica a tua vida para me servir, para cuidar das minhas ovelhas. E na 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Senhor, tu o sabes. E Jesus Cristo diz, apacenta as minhas ovelhas. Que possamos abrir o nosso coração para Deus. Que possamos estar dispostos a entregar tudo por amor a Ele. E eu não estou dizendo de você, de repente, pensar, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou vender tudo que eu tenho, vou fazer... Não, não precisa. Você precisa entregar o teu coração e precisa entregar tudo aquilo que o Senhor te pede. Está disposto a entregar. Por quê? Vamos lá para Abraão. O Senhor pediu o quê? O filho dele, o único filho de Abraão, a quem ele ama. O Senhor fala, não sou eu que estou falando. O Senhor fala, Abraão, me dê o teu filho único, a quem tu amas. Abraão obedece, ele vai entregar o filho. Quando ele está para entregar, para oferecer em sacrifício ao Senhor, o Senhor interrompe Abraão, fala com Abraão e mostra que tinha um cordeiro preso. O Senhor enviou o cordeiro, Cristo Jesus, para que nós não venhamos morrer. Ali, o que ele estava fazendo, Deus mostrando a Abraão, era o que ele faria por nós. O Pai Celestial entregou o seu único filho, a quem ele ama. Deus Pai entregou Jesus Cristo, o Filho único, que ele ama muito, para morrer. Jesus ressuscitou, mas isso diminui o sofrimento que ele passou por nós, a humilhação que ele teve. Eu digo da morte de cruz, que era uma morte dolorida, né? Que era uma morte que sofria muito, e uma morte de humilhação. Ele enfrentou a morte, abriu mão da glória dele nos céus, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Pai. Nós fomos separados da presença do Pai por causa do pecado, por causa da queda do homem. Mas por meio de Jesus Cristo, por meio de um só homem, toda a humanidade pereceu. Por meio de um só homem, que é Jesus, por meio de um só homem, Adão, por meio de um só homem, Jesus Cristo. Por meio de Adão, a humanidade caiu, né, em decadência, se apartou de Deus.
Por meio de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados. Por que eu estou falando tudo isso? O que o Senhor deseja de nós é que nós possamos verdadeiramente ter o nosso coração rendido a Ele. Se ainda não temos, que possamos pedir: Senhor, coloque em mim esse coração, para que ame ao Senhor e seja capaz de entregar tudo por amor a Ti. É uma oração ousada, mas é o que o Senhor nos pede. Ele não poupou a própria vida por amor a nós. Que nós possamos abrir mão das coisas dessa terra por amor ao Senhor. Eu vou também falar sobre um sonho que Deus agora me lembrou, que eu tinha até esquecido. E foi nessa manhã, o que cai de acordo com essa palavra que eu estou falando agora. E eu ainda não tinha entendido o que essa palavra, o que esse sonho significava, mas agora falando nessa live, nesse vídeo, né, gravado. Na verdade é um vídeo gravado. Me veio a interpretação desse sonho. Eu via muitas minas de ouro e muitas pessoas cavando essas minas. E quando estava perto de acabar, um dos homens vai para uma direção, haviam 5 caminhos, e ele vai para uma direção, o mais afastado. E ali ele encontra um grande tesouro, muitas minas. E aí ele vai e chama as pessoas que estavam nos outros lugares que estavam acabando. E quando questionado por que chamou, se ele poderia ficar com aquele tesouro todo para ele, aí ele diz: porque ao avisá-los, eu tenho uma recompensa em ouro. Ele não fez por amor, ele fez pela recompensa que ele teria. E no fim das contas, ele ficou sem nada, porque aquelas minas, quando chegaram, na verdade, não eram cheias de ouro, eram ilusões. Tinha ouro sim, mas com a quantidade de pessoas que veio, se acabou muito rápido. Nós temos um só caminho, que é Cristo Jesus, que leva para a vida. Existe só um só caminho, mas existe um caminho largo, ou talvez muitos outros caminhos que não levam para a vida. E se mirarmos nos outros caminhos, nos caminhos que têm tesouros, riquezas terrenas, nós perderemos tudo que temos. Mas se mirarmos para o caminho que é Cristo Jesus, mesmo que a gente não ganhe nada nessa terra, que você tenha certeza que você herdará a vida eterna ao lado do Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor é o Rei da Glória, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que venha o Rei da Glória, aleluia, que Ele volte para buscar a igreja dele, a noiva que está sendo preparada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas diferentes. Eu uso pessoas para a gente entender que são 3 diferentes, né? Não que são pessoas literalmente, mas que são 3 pessoas diferentes, mas um só Deus. E o Espírito Santo nos foi enviado para habitar conosco, em nós, e nos adornar, nos preparar para o encontro com o noivo. Que possamos ouvir a direção do Espírito Santo e não mentir para o Espírito Santo, porque é isso que ele está falando hoje conosco. Não mintam para mim. Eu sei aonde o seu coração está, mas se coloque na minha presença, se converta o coração, clame. Se não consegue, peça que eu te dou, porque Deus está preparado a nos entregar um coração.
Hoje eu li, aleluia, Deus ele trabalha de uma forma que tudo que ele vai falando coopera porque ele quer falar. Tudo que ele mostra na palavra dele. Deuteronômio 30 foi meu devocional de hoje de manhã. Deuteronômio capítulo 30. No verso 6 diz: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente. O Senhor pede que nós tenhamos um coração circunciso. Na antiga lei, era necessário que se circuncidasse o prepúcio dos homens, dos meninos, no tempo da graça, na nova aliança. E também aqui em Deuteronômio capítulo 30, o Senhor fala da necessidade de um coração circunciso. O Senhor está dizendo: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente. Peça ao Senhor: Senhor, dá-me um coração circunciso. Circuncisa o meu coração. Para amares, continuando aqui o versículo, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Que possamos ter esse coração circunciso. Se não tem, peça ao Senhor para amá-lo de todo o coração e de toda a tua alma. Amém? Por mais que nós não estejamos dispostos agora a abrir mão de tudo, peça ao Senhor: Senhor, trabalha no meu ser, para que eu um dia, se o Senhor me inquirir, se eu tiver que abrir mão de tudo para não negar a Ti, que eu possa abrir mão de tudo. Pessoas estão abrindo mão da própria vida por amor ao Senhor, porque verdadeiramente encontraram ao Senhor. Países que são perseguidos, que ou você nega ao Senhor ou você morre. E muitos têm morrido por amor ao Senhor e por levar a palavra dele, por saber que essa palavra é viva e nos leva para a vida eterna, vida com o Rei da Glória, sabendo que essa palavra é viva e nos leva a uma vida eterna que já começou aqui, pois você tem todo aquele que crê e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe também o Espírito Santo de Deus, e esses têm a presença do Espírito Santo todos os dias da vida. Que você não negue a presença dele, que você não minta para ele, pois ele se entristece. Que você deseje alegrar ao Senhor, que a alegria do Senhor seja a tua força, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, para não pecar contra Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Às 5h01 da manhã, se Deus quiser, com a live em Deuteronômio, capítulo 31. Tchau.